Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 4. E o versículo 9, livro de Josué, capítulo 4, e o versículo número 9. Amém? Amém? Alguns irmãos se colocaram em pé. Gostaria que a igreja se colocasse também. Por favor. É apenas um versículo que nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até o dia de hoje. E você pode tomar o seu assento. Nós acabamos de ler um texto, não quis ser extensiva na leitura, para não tomar tempo, mas que nesta noite a palavra do Senhor encontre guarida no seu coração. A palavra de Deus diz que Deus levanta Moisés como libertador, legislador de um povo que tinha uma promessa. A Bíblia diz que ele sai do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas. E por 40 anos eles vão peregrinar pelo deserto. Após 40 anos peregrinando pelo deserto, eles vão chegar ao momento do cumprimento de uma promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando Deus vem a Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Não tem mapa. Eu vou te mostrar, conforme você vai caminhando comigo, você vai se deparando com momentos e situações nas quais já foram faladas nessa noite, de experiências com Deus. Então Deus faz uma promessa para Abraão, que se estende a Isaque, que se estende a Jacó e as 12 tribos de Israel. 40 anos se passaram. A Bíblia diz que Moisés vê, Deus permite, do Monte Nebo, Moisés ver a terra prometida, mas ele não permite Moisés entrar por causa do que aconteceu em Números capítulo 20, quando nas águas ou em Meribá existe uma rebelião. E Deus vem a Moisés dizendo: toca na rocha. E Moisés fere a rocha. Por conta disso, Moisés não vai entrar na terra prometida, mas ele vai perceber de longe a fidelidade de um Deus que não muda, a fidelidade de um Deus que um dos seus atributos ele é imutável. Josué é separado, não somente por Moisés, mas por Deus, para suceder Moisés. Só que, como o pastor Léo disse pela manhã, Moisés era aquele que recebia, que falava face a face com Deus. E o termo ali no original é boca a boca. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. E conforme Moisés subia no monte, a Bíblia todas as vezes relata que Josué subia também e ficava ao pé do monte. É como que se Josué estivesse olhando e dizendo: eu quero ter com Deus a mesma intimidade que Moisés tem com Deus. Então chegamos no capítulo 1 do livro de Josué. Quando você vai contar, você vai ver que em seguida Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Depois Deus diz: somente seja forte e corajoso. Depois, pela terceira vez, ele diz: seja forte e corajoso. Quando o povo se reúne para falar com Josué, eles vão dizer: olha, do mesmo jeito que nós obedecemos, ouvimos a voz de Moisés, nós também ouviremos tudo quanto o Senhor falar por meio de ti. Seja forte e corajoso.
Agora não é Deus que está falando para Josué, é o povo está olhando para Josué e dizendo: seja forte, seja corajoso. Existe uma promessa. Qual promessa? Vocês irão chegar na terra que eu lhes prometi. Só que tem um detalhe. Agora eles estão de um lado, no meio está o rio Jordão, e do outro lado existe a terra prometida. Só que a questão é, o Jordão, ele era um rio manso. Ele era um rio raso, fácil de cruzar. Mas na primavera a chuva enchia e ele transbordava. Não dá para ir de barco, não dá para atravessar a nado, não tem uma ponte. E Deus está dizendo: atravessa este Jordão. A ordem de Deus é: atravesse, passem do outro lado do Jordão, porque vocês estão do lado de cá. Depois que vocês atravessarem, vocês verão se cumprir aquilo que eu falei para os patriarcas. Aleluia. Atravessa esse Jordão. Só que não é simplesmente atravessar o Jordão. Eles estavam no vale de Sitim. Antes de atravessar o rio, existe o descer no vale. Desce primeiro no vale de Sitim, e depois vocês atravessam o rio Jordão. Deus fala para o Josué: Josué, não se apavore, não tenha medo. Ei, Moisés era uma referência para Josué. Referência de intimidade, referência de proximidade, referência de alguém que ouvia a voz de Deus de uma forma tão tangível. Agora Moisés morreu, a responsabilidade está comigo. Tem um povo que eu preciso atravessar com eles para tomar posse de algo que Deus já me prometeu. Já é promessa, Deus já falou que vai fazer. Eu só preciso tomar posse daquilo que o Senhor já colocou na minha mão. É promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele não volta atrás daquilo que Ele falou. A palavra liberada da boca de Deus para a nossa vida é verdade. Eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós: planos de paz, planos de bênçãos, planos de prosperidade, planos que nós não imaginamos. E nós quebramos a cabeça pensando: como será, como acontecerá? E Ele está dizendo: só desce o vale e atravessa este Jordão. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ei, Josué, não se trata de quem Moisés foi, se trata de quem foi com Moisés. O diferencial nunca será quem nós somos. A irmã Esther é só a irmã Esther, o pastor Léo é só o pastor Léo, mas o nosso Deus é aquele que anda e que a terra é estrado para os seus pés, que mede as águas do oceano na palma da sua mão, que tem o controle de todas as coisas. O pastor já citou aqui Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia. Abacuque também diz: a terra se encherá do conhecimento. É plenitude. Aonde ele chega, aonde a presença dele chega, algo diferente acontece. É ele que está no controle de todas as coisas. É ele que governa o mundo. Está no controle dele, nada escapa da sua mão. Josué: não te deixarei,
nem te desampararei. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés morreu, mas eu estou aqui para cumprir a minha palavra. A palavra e a promessa não foi feita por Moisés, a palavra e a promessa foram feitas por mim. Se preparem. Josué diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então a ordem de Deus é: quando virem a arca da aliança sendo carregada pelos levitas e sacerdotes, saiam das suas posições e sigam-na. Não, ele não está dizendo sigam os sacerdotes, sigam a arca. A arca anda, você anda. A arca para, você para. Se a arca for, você vai. Se a arca ficar, você fica. Mas mantenham uma distância de aproximadamente 900 metros, porque o caminho que vocês atravessarão hoje, vocês nunca atravessaram. Mantenham uma certa distância, mas sigam a arca. Quando eles colocarem os pés no Jordão com a arca da aliança, não, vai se abrir, não é porque eles colocaram os pés, vai se abrir porque sobre eles está a arca da aliança, a presença de Deus. Quando eles pararem com o pé na margem do rio Jordão, eu vou represar as águas. 40 anos atrás, Josué e Caleb tinham vivido uma experiência parecida. Então quando Deus fala para Josué, Josué não tem dúvida daquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque eles já tiveram experiências com Deus há 40 anos atrás, e sabe que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho há 40 anos atrás continua sendo Deus que manda no mar morto, manda no mar vermelho, manda no Negueb. Ele manda onde Ele quer. Vocês vão pisar os pés. Chega no capítulo 4. Assim eles fazem. Deus diz para Josué: escolhe 10 homens, um de cada tribo. E eles vão no meio do Jordão, cada um tomar para si uma pedra. Os sacerdotes pararam à margem do Jordão. Quando eles pisam o pé, as águas são represadas. Em um único dia eles atravessam o rio Jordão e eles passam para o outro lado. Só que os sacerdotes continuam parados. Josué olha e diz: 12 homens, um de cada tribo. Vocês vão descer e ir até o Jordão, no meio do Jordão, e vai retirar de lá 12 pedras. Colocarão nos ombros. E lá em Gilgal estava do outro lado do Jordão. E lá vocês vão levantar um memorial. 12 homens. Um memorial fala de algo sólido, pedras. Algo sólido, algo durável. 12 homens fala de unidade. Ombros fala de responsabilidade. Números capítulo 7. Quando Moisés acaba de erguer o tabernáculo, a Bíblia diz que os líderes de Israel vieram trazendo carroças e bois. Então a separação, a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi era responsável para cuidar do tabernáculo. Só que entre essa classe, ou essa tribo de Levi, existiam 3 nomes responsáveis pelos cuidados do tabernáculo: os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Quando ele vai entregar carros de boi, ele entrega para Gerson ou para os gersonistas 2 carros e 4 bois. Só que o que eles carregavam não era algo tão pesado, era cortina, era algo de volume, mas que não era tão pesado. Quando chega para os meraritas, ele entrega 4 carros e 8 bois para conduzir, para levar. Quando eles erguiam o tabernáculo, desmontava e montava. Quando chega a tribo dos coatitas, acabou.
não tem boi, não tem carro. Por quê? Porque eles iriam carregar no ombro. O que eles carregavam? A arca da aliança. Não é na mão, não é em carro de boi, é nos ombros. A responsabilidade de carregar nos ombros a presença de Deus. A responsabilidade, trazer para si a responsabilidade. Eu carrego a presença de Deus. E aonde eu estiver, a presença de Deus está comigo. Se eu estou no carro, se eu estou na rua, se eu estou na escola, a presença de Deus caminha comigo. E aonde eu estiver, ela estará comigo. Eles vão pegar 12 pedras do meio do Jordão, vai colocar nos ombros, atravessar o rio Jordão. Em Gilgal vai erguer um memorial. 12 homens, 12 pedras para Gilgal, lugar da aliança. Este memorial seria visto por qualquer um que passasse. As gerações futuras, quando olharem este memorial, vão entender que o Senhor fez esse povo atravessar o rio Jordão e fez esse povo habitar na terra que Ele prometeu para os antepassados. Era um memorial que seria visto. E em toda a história, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus erguendo um memorial. Quando Deus envia o dilúvio para fazer uma aliança com o seu povo, Ele coloca um arco no céu como um memorial. Todas as vezes que eu olho, Esther, eu lembro a promessa que Deus fez para Noé. Nunca mais eu vou destruir a terra com água novamente. É um arco de uma aliança feita com o homem. É um memorial. Quando ele vai fazer uma aliança com Abraão, ao 8º dia do circuncidará. Isso, quis se escapar, mas chegou. Circuncidará no 8º dia todos os meninos. É uma aliança que Deus faz com Abraão. E todos os memoriais narrados na Bíblia é Deus agindo progressivamente para que o maior memorial fosse erguido quando Deus Filho toma forma humana e vem habitar entre nós. Deus usa memoriais para nos mostrar uma aliança, nos preparando para o maior memorial que seria erguido. O maior memorial de toda a história, superando todos os memoriais que já foram erguidos, se chama Jesus de Nazaré. Última Páscoa. Jesus vai para o Getsêmani, prensa de azeite, prendem Jesus, levam Jesus para a Fortaleza Antônia. Jesus passa por 6 partes num julgamento, 3 estágios num tribunal religioso. Ele passa por Anás, antigo sumo sacerdote, passa por Caifás, atual sumo sacerdote, passa pelo Sinédrio. Então ele vai para um tribunal romano e ele passa por Pilatos, vai para Herodes e volta para Pilatos. João capítulo 19, versículo 1. Pilatos manda açoitá-lo. Açoitam Jesus, desfiguram o rosto, o corpo de Jesus. Ele está agonizando, seu rosto está desfigurado por tanta agressão física deferida dos seus algozes. Mas era um memorial que estava sendo erguido. Era ele erguendo o maior memorial da história. Então ele enfrenta a via dolorosa, levando o partículo da cruz até a via dolorosa, até o Calvário. Ele está olhando e está dizendo: ei, memoriais foram erguidos para que o homem se lembre que eu sou Deus de aliança.
A cruz é o memorial do sofrimento de Cristo. E quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos tudo que Ele passou. Nós lembramos que Ele foi ferido, que Ele foi machucado, que Ele foi traspassado, que uma coroa de zombaria foi colocada sobre a sua cabeça, que a lança furou o seu lado, que as suas mãos, os seus pés e foram furados. A cruz é o memorial do sofrimento de Jesus. Mas chega o primeiro dia da semana. Maria Madalena vai para o sepulcro. E quando ela chega, Ele não está lá. Por quê? Porque procuras entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. E pelos séculos dos séculos Ele está vivo. A cruz foi o memorial do sofrimento de Cristo, mas o túmulo vazio é o memorial da sua vitória sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Alguém pode olhar e dizer: Ele foi para a cruz porque os romanos o prenderam. Não. Ele foi para a cruz porque os judeus o traíram. Negligenciaram 7 das suas próprias leis, simplesmente para acusá-lo. Mas se você olhar para a cruz, há quem coloque um Jesus feito por mão de homens. Mas a cruz da Bíblia que eu prego diz que o túmulo estava vazio. A morte não segurou Ele lá dentro. O túmulo estava vazio. Ei, Jesus deixou a manjedoura vazia. Depois Jesus deixou o sepulcro vazio. Depois Ele deixou aquela cruz. Mas o trono dele continua ocupado por Ele, porque Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele está à destra do Pai. Ele está sentado e Ele governa tudo. Paulo, escrevendo a Colossenses, se não me falha a memória, me corrige, amor, diz que Ele não somente cria, mas todas as coisas são criadas por Ele, e todas as coisas são sustentadas por Ele. Ele não só cria, mas Ele também sustenta. Que graça teria eu vir aqui, construir este vaso, deixar ele aqui, e a reparação e o cuidado, se precisa. Não, Ele criou planetas, criou a terra, criou um mundo. Por que uma estrela não cai na terra? Porque se ela cair na terra, ela acaba com praticamente toda a população humana, dependendo do tamanho da estrela. Por que a lua continua no lugar que ela está? Por quê? Porque tem alguém que está sustentando os planetas, a terra, a Via Láctea. O vento para soprar bate continente e pergunta para ele: aonde o Senhor quer que eu sopre agora? Ele sustenta todas as coisas. É Ele quem cria todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas. 12 pedras para um memorial em Gilgal, porque Deus mandou. Mas tem um detalhe, aonde nós lemos, versículo 9. As pedras para um memorial já estavam em Gilgal. E por muito tempo foi um campo, um lugar estratégico, de estratégia militar para o povo de Israel, Gilgal. Só que de repente Josué olha e diz: o memorial foi erguido em Gilgal. Peguem 12 pedras e coloquem aqui no meio do Jordão. Então Josué ergue um memorial no meio do Jordão.
o memorial em Gilgal, as gerações futuras olhariam e diriam: Deus foi fiel, Deus fez. No momento que todos estavam desesperados, Deus abriu o rio e o povo atravessou. Então é um memorial visível. Agora Josué vai abrir no meio do Jordão, ou erguer no meio do Jordão, um memorial que não seria visto constantemente. Só seria visto no tempo de seca, só seria visto quando as águas baixassem, só seria visto quando não chovesse. Então é aqui que eu concluo a minha mensagem. Memoriais que nós erguemos em Gilgal, todos vão reconhecer e ver que erguemos um memorial. Todos vão saber. A irmã prega, a irmã Esther prega. Fazem 8 anos que eu prego. Então é algo visível, é um memorial que o Senhor, por graça e misericórdia, tem me ajudado a erguer. Então é algo de visibilidade. Todos sabem que eu prego. Só que o memorial que eu construo no meu quarto, o memorial que eu construo na minha sala, que é os lugares que eu mais uso para oração, ninguém vê, ninguém contempla, ninguém sabe. E a questão é, há momentos que vem o tempo de escassez, o tempo que não sobe. Incrível como Deus traz uma conexão no culto, porque eu estava em casa, fui ler essa mensagem e eu sabia que o pastor Léo ia me chamar. E o Senhor falou: ministra isso. Na hora do louvor, ele falando do Negueb, da sequidão. Esse altar que Josué ergueu só seria visto um cenário de escassez. Deus, eu estou erguendo, mas ninguém está vendo. Deus, eu estou pagando o preço, mas ninguém está vendo. Deus, eu estou fazendo o meu melhor, mas ninguém está vendo. Senhor, eu passo horas de joelho na tua presença, mas ninguém está vendo. Ergue um memorial. Não precisa alguém ver para você erguer. Ergue um memorial. Alguém pode não estar vendo. Ergue um memorial. Alguém pode não saber, mas ergue um memorial. Porque no dia que a escassez chegar, um memorial vai estar erguido. No dia que a chuva não cair, não vier a chuva serôdia, a chuva temporã, quando ela não vier, o altar vai estar lá, o memorial vai estar lá. Não se trata de quem verá o memorial, se trata da intimidade que você tem com Deus para erguer um memorial e trazer à lembrança aquilo que te traz esperança. Ergue um memorial, irmã Esther, está difícil. Ergue um memorial. Irmã Esther, está doendo. Ergue um memorial. Irmã Esther, o tempo está passando. E não espere passar um tempo maior para você erguer um memorial. Nessa noite o Senhor está dizendo para nós: ergue um memorial. Um memorial erguido por Cristo é visível para todos os povos, línguas, raças, tribos e nações. Mas um memorial que você erguer no íntimo, na intimidade, um memorial que você erguer quando ninguém vê, mas ninguém vai ver. Eu vou lhe contar uma experiência que eu tive. Devolvo o microfone. Eu vivi um tempo da minha vida que eu estava tão cansada de chorar. Todo culto eu chorava e eu chorava. Canto o hino da harpa, Esther está chorando. Canto o louvor, Esther está chorando em lágrimas. E eu falei: eu não quero mais chorar. Eu não quero mais continuar desse jeito. Eu quero ser mais aquela pose. E falei: Deus, não fala mais comigo a respeito de ministério, a respeito de chamada, porque eu não quero. Te chamei do ventre da tua mãe para você estar em cima dos meus altares. Pessoas precisam ouvir a palavra que eu tenho através da tua boca, eu dizendo: não quero.
muita responsabilidade. Deixa eu sentar e ficar quietinha no meu canto. E falei: Deus, não quero mais ouvir sobre promessa, sobre pregar, não quero mais. Foi a pior coisa que eu falei com Deus. Eu vinha para o culto, o fogo caía, todo mundo estava sentindo a presença, e eu estava como uma estátua ressequida. Olhava. A longo prazo isso dói. Engravidei da Emanuele, veio toda a turbulência da gestação dela. E o que Deus fez comigo? Ué, você não disse que não queria mais ouvir a minha voz? Silêncio para você. Fala comigo, Deus. Silêncio. Jesus, eu vou morrer neste silêncio. Silêncio. Aí eu fui para o quarto, erguei um memorial. Entrei dentro do quarto e falei: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Eu não saio daqui. Passou 1, passou 2, passou 3 horas, e eu de joelho, com aquela barriga gigante no meu quarto. Senhor, fala comigo. A Emanuele vai viver, vai morrer. A Emanuele vai nascer, eu vou ver o rosto da minha filha. E Deus em silêncio. De repente, de frente com a minha casa, começou a cantar um hino. Quão grande é meu Deus. Fui para o culto era congresso do círculo de oração. Chegou lá, o pastor mudou a liturgia do culto, não cantou o hino da harpa. Começou o louvor. Quão grande é meu Deus. Dobrei o meu joelho e comecei a chorar. Não foi como Jó, que Deus quebra o silêncio por meio de um redemoinho. Não, foi como Elias na caverna, uma voz suave e mansa. E ele chegou do meu lado, no meu ouvido, como eu falo com você: Esther, tu hás de ver o quão grande eu sou Deus na tua vida. E para tu saber que sou eu que falo contigo, eu te abraço agora. Lá do círculo de oração veio uma irmã, me abraçou e começou a chorar comigo. Eu não sabia o que Deus iria fazer, mas eu sabia que seria algo extraordinário. Emanuele não vai andar. Vocês veem a Emanuele andando para lá e para cá no culto. Emanuele não vai falar, a Emanuele canta. Emanuele é batizada com o Espírito Santo. A Emanuele não vai poder vai ser vegetativa e acamada em cima de uma cama. Aí Deus olha e diz: o diagnóstico do homem é esse, mas o meu é: Emanuele anda, fala, corre, canta. Emanuele, eu tenho uma obra na tua vida. Ei, eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei nem o que aflige o teu coração, mas eu te convido nessa noite: ergue um memorial. Porque no dia que a escassez chegar, você não vai ficar prostrado, parado, desanimado, pensando que essa luta não vai ter fim. Tem começo, mas tem fim. O Rio Jordão teve começo, teve meio, mas teve a chegada. E eles chegaram em Gilgal, o lugar da aliança, e viveram um cumprimento de uma promessa feita pelo mesmo Deus que você serve. Que Deus em Cristo vos abençoe. Entrega aqui, ó.